Se alguma mensagem que Deus já me deu aqui lhe ajudou, essa daqui tem tudo para lhe ajudar muito mais do que qualquer outra delas. Agora, o segredo para que ela possa lhe ajudar é, na hora da mensagem, não converse, não fique andando, não vá beber água. Não, se for, vai antes de começar. Depois que começar, não deixa nada atrapalhar você, porque esse culto aqui é para te abençoar no nome de Jesus. Eu não falei, então, primeiro, versículo 1. Vamos começar? Diz assim, olha, versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Olha aqui para o pastor um instante. Naqueles dias, Israel estava saindo do Egito. Você já sabe da história. Egito era uma terra de dor, de aflição, de escravidão, de dependência, de sofrimento. Deus prometeu, usou Moisés para libertar o povo saiu. O povo começou a andar pelo deserto e verdadeiramente viram a mão de Deus. Daqui a pouquinho eu falo em várias coisas, livramentos, proteção, direção, em várias coisas Deus estava agindo. Lá na frente, quando chegaram na região do deserto chamado Sim, era o nome do local, eles foram parar, eles procuraram, alguém conhecia aquela região, um local chamado Refidim. O que é isso, pastor? Refidim significa local de tranquilidade, local de paz, local de sossego, local de refrigério. Eles estavam viajando. Eu não sei se alguém aqui já teve que fazer mudança. Alguém já mudou aqui mais do que 3 vezes? Mais do que 3? Mais do que 4? Mais do que 5 vezes? Já mudaram? Dá trabalho, não dá, gente? Tem gente que é quase um nômade. A cada 1 ano está mudando. Naquela época, eles mudavam, e essa andança do povo de Israel não era uma coisa fácil, nem simples, porque eles mudavam com o quê? Com tudo que tinham. Não era só a roupa do corpo, tinha mala, tinha viagem, tinha roupa, tinha comida, tinha animais, tinha a própria tenda que aonde eles paravam, eles montavam uma tenda que era a casa deles. Bom, tinha um cercado, tinha uns animais, era uma trabalheira só. Bem, quando eles passaram pelo deserto, eles se lembraram, alguém conhecia a área e disse, vamos parar ali em Refidim, que significa o quê? Já decoraram? Local de descanso, de tranquilidade, de paz, de refrigério. Mas quando eles chegaram em Refidim, eles não encontraram o que, pessoal? A água. Como pode alguém ficar em paz, tranquilo, sem ter água para beber? Como pode alguém ficar em paz se o casamento está acabando? Como pode alguém ficar em paz se a vida financeira a pessoa vive endividado? Que antigamente era normal, hoje é diferente. Mas chega o credor, você reconhece a voz e diz, ixi, eu não tenho dinheiro para pagar. A pessoa sai, se esconde lá e pede para o filho ou para a filha, fala que eu não estou. Aí a criança toda inocente, né? Mamãe mandou dizer que não está não. Acontece ou não acontece, pessoal? Quer dizer, a pessoa, ela, apesar de ter sido feita, criada por Deus para ser uma bênção, para poder estar em Refidim, ou seja, para estar em paz, talvez ela está vivendo uma guerra, uma tribulação, ela não está conseguindo a paz, porque alguma coisa está faltando. Aí diz a Bíblia Sagrada, que quando o povo viu que não tinha água, o que eles fizeram? Vamos voltar aqui? Versículos 2 em diante. Então, o que o povo fez? Contendeu o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar este sede a nós, nossos filhos e o nosso gado? Quando o povo percebeu que Refidim, cidade de paz, cidade de refúgio, lugar de tranquilidade, local de refrigério, faltava ali aquilo que eles estavam buscando, aquilo que eles estavam procurando, o que eles fizeram? Murmuraram. Eles não entenderam. Ficaram contendendo, discutindo, achando que Moisés era culpado, que Deus era culpado. Primeiro recado para você: se você está vivendo hoje em Refidim, o que é isso, pastor? Naquele momento da vida em que você está esperando de Deus por um milagre. E quando você vive essa fase, é a melhor fase da vida. Porque enquanto alguém diz para você, conte comigo, o outro diz para você, pode deixar que eu vou te ajudar, você está esperando o homem.
Mas aquela fase que alguém de vez em quando diz: pastor, no meu caso só Deus, deve ser a fase mais alegre para a pessoa, porque se é só Deus, Ele é Deus de milagre, Ele pode fazer por você. Mas muita gente, quando chega nessa fase que ele ou ela diz: só Deus na minha vida, ele ou ela entra em desespero, faz como eles fizeram, começaram a murmurar. Mas por que eles murmuraram mesmo? Por que eles murmuraram? Mais do que isso, não só porque não tinha água, mais do que isso, eles murmuraram porque eles não acreditavam em Deus. Eles duvidaram e não reconheciam o que Deus era capaz de fazer. Vamos recapitular só para você entender. O que é que Deus fez com eles? Tirou eles do Egito, terra de dor, de vergonha, de humilhação. Eles saíram com uma mão na frente e outra atrás, foi assim? Não, a Bíblia diz que eles saíram com toda a riqueza do Egito. Eles bateram nas portas: fulana, estou indo embora, só não tem alguma coisa para me dar? O povo egípcio estava com tanto medo deles, que pegava todo o ouro, tudo que eles tinham de valor, prata, peças preciosas, toma para vocês. E eles foram embora com toda a riqueza do Egito. Se isso não fosse o bastante, quando chegaram diante do Mar Vermelho, o que foi que Deus fez? Uma parede de água de um lado, outra parede de água do outro lado, e aquela piadinha bem antiguinha que diz: poeira em alto mar. Naquele dia aconteceu, porque a Bíblia diz que o povo passou pelo meio do mar em terra seca. 2 milhões de pessoas passando, poeira levantando em alto mar. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Quando atravessaram, chegaram do outro lado, diz a Bíblia que o povo sentiu fome. Deus mandou o quê? O maná, o pão dos céus, a comida saborosa. Quando o povo mais tarde precisou de carne, Deus enviou carne, tanta comida, que eles ficaram comendo até sair comida pelo nariz, diz a Bíblia, de tanto que comeram. Quando precisaram de proteção, de dia Deus mandava uma nuvem para proteger do calor, à noite uma coluna de fogo. Meu irmão, Deus sempre guardou aquele povo. Mas preste atenção como é que as pessoas são, como é que nós somos. As pessoas, os filhos de Israel agora, se esqueceram de tudo que Deus havia feito. Tirou do Egito, tirou com riqueza, abriu o Mar Vermelho, mandou maná dos céus, deu proteção, deu direção, deu vitória sobre inimigos, entre outras coisas. Deus havia feito muito já por eles. Mas agora eles chegaram em Refidim e não encontraram apenas... O que eles deveriam fazer? Espera aí, Deus já fez tanto por mim, Ele vai fazer esse milagre também. Deus já fez tanto por mim, não, Ele vai suprir a minha necessidade. Mas o que o povo fez? Murmurou. Quando você murmura, é como se você dissesse: eu não acredito em Deus. Quando você murmura, é como se você dissesse: Deus não é capaz de mudar a minha situação, Deus não é capaz de mudar a minha história. E eles murmuraram, e quando eles murmuraram, eles estavam simplesmente desprezando o que Deus já havia feito. Será que você não é assim? Talvez você já passou por situações assim, em que durante 10 anos você ajudou uma pessoa, você fez tudo o que pôde, deu comida, deu ajuda, deu trabalho, deu dinheiro, socorreu, fez até o que você não podia para ajudar uma pessoa. Mas depois de 10 anos, um dia você precisou falar: não deu para você ajudar, você estava cansado, estava esgotado. A pessoa chegou para você e disse: fulano, me dá tal coisa, faz tal coisa para mim. Aí naquele dia você foi direto: não, hoje não dá. A pessoa vai deixar de ser teu amigo, vai te lembrar para o resto da vida: fulano não me ajudou. Espera aí, você ajudou 10 anos a pessoa? A pessoa só vai lembrar você daquilo que você não pôde fazer. E quando alguém chegar para ele e falar: fulano, fulana, cadê o teu amigo fulano tal? Meu amigo, o dia que eu mais precisei dele, ele não fez nada. Mas os outros 10 anos que ele fez muito para você? A pessoa não se lembra, ela se esquece. Então os seres humanos, eu já contei essa história aqui, que isso aqui não é nem pergunta, porque você já sabe. Isso aqui é uma folha de rascunho. E algum tempo atrás eu fiz isso aqui já na igreja. Todo mundo já sabe a resposta, acredito eu. Você pega uma folha aqui em branco, teoricamente em branco, faz uma bolinha preta, azul, cor-de-rosa, qualquer cor. Pega essa folha e mostra para alguém, pergunta: o que você está enxergando aqui? A pessoa vai achar que é pegadinha, piada, vai olhar, faz aquela caretinha, com medo de responder: tô parecendo uma bolinha. Quer dizer, é verdade, é uma bola, era para ser pelo menos. É uma bolinha preta, azul, tal, cor tal. Bem, é verdade? Mas o que você está vendo aqui mesmo? Uma bolinha. Todo mundo vai falar, 90% das pessoas vão falar a mesma coisa. Pastor, o que é de errado? Porque a folha é maior do que a bola. Mas a pessoa vai olhar para a bolinha e não vai olhar para a folha.
Assim somos nós. A pessoa, ela tem a capacidade de olhar para aquilo que deu errado, mas ela não olha para aquilo que deu certo. Ela olha para a luta que tem que travar, mas ela não olha para a vitória que Deus vai dar. Ela olha para o preço que ela tem que pagar para Deus abençoá-la, mas ela não olha para a recompensa que Deus dará a ela depois que ela lutar. O ser humano faz isso. Por que eles murmuraram? Literalmente porque faltou água. Mas no mundo espiritual, a revelação, por que eles murmuraram? Porque eles simplesmente se esqueceram quem era Deus. Se eles somente se lembrassem do que Deus já tinha feito por eles, já seria mais do que motivo. Opa, Deus já fez muito, Ele vai fazer mais essa para mim. Se a água ainda não chegou, a água chegará. Se a bênção ainda não veio, Deus vai fazer a água vir, Deus vai fazer a água surgir. Mas não, eles murmuraram, eles ficaram reclamando, e a murmuração veio. Por que veio a murmuração? Porque eles olharam para aquilo que deu errado, eles olharam para a falta, eles não olharam para aquilo que Deus podia fazer. O mesmo acontece hoje. Eu chego aqui agora, um exemplo, que sempre acontece na igreja. Deus me usa aqui agora para pedir uma doação. Eu chego aqui e digo: pessoal, cadê você que vai fazer uma oferta de tanto, de tanto, de tanto e de tanto? A pessoa, quando olha para aquilo, diz: já vem um pastor pedindo. A pessoa não consegue olhar a recompensa, a bênção que Deus dará para a pessoa quando a pessoa for fiel. No outro dia eu chego aqui e digo: pessoal, dia tal, 3 horas da tarde, horário de pico do sol, 3 horas da tarde, nós vamos evangelizar na rua tal, no endereço tal, todo mundo aqui andando, evangelizando, falando de Jesus. Alguém diria: ficar no sol 3 horas? Quer dizer, a pessoa não entende. Ela vê o preço que ela tem que pagar, mas não vê a recompensa. No outro dia alguém chega para você e diz: essa semana, 3 horas da manhã, meia-noite, nós vamos levantar, vamos orar, vamos pedir para Deus agora abençoar isso, abençoar aquilo. Quantos de vocês? Eu orar de madrugada? Eu vou nada, eu vou dormir. Quer dizer, a pessoa vê o preço, ela vê o trabalho, ela vê a luta, mas ela não vê a recompensa. Resultado, ela murmura. Toda pessoa que murmura, porque ela está olhando para o lugar errado. Porque se você parasse para olhar só por aquilo que Deus já fez por você, você nunca murmuraria na vida. Se você parar só para olhar para aquilo que Deus já concedeu a você, meu irmão, você só teria motivo para agradecer. Mas a maioria das pessoas, quando alguma coisa falta, quando algo dá errado, quando a bênção não chega na hora, no momento que ele ou ela gostaria, já é motivo para murmurar. Este povo aqui contenderam, murmuraram contra Moisés e contra Deus. Deus usou Moisés, estou resumindo a história aqui. Moisés, guiado por Deus, pegou a vara, feriu a rocha, bateu na rocha, e diz a Bíblia que Deus fez brotar água. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus hoje, de misericórdia, que supre a tua necessidade, que te guarda, que te protege, que te abençoa e que tem condições para fazer muito mais por você no nome de Jesus. Ele não mudou. Mas aí vem a revelação, a outra revelação agora. Eles estavam aonde? Em Refidim. O que significa Refidim? Local de descanso, de tranquilidade, de repouso, de paz, de refrigério. Eles que estavam em Refidim começaram a brigar, começaram a discutir. Olha o que aconteceu. Capítulo 17, versículo 7. Deus mandou Moisés, Moisés feriu a rocha, a água veio. Outro culto eu falo só sobre o milagre. Agora deixa eu falar da revelação aqui, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar, lê comigo por favor, Massá e Meribá. Para aqui um pouquinho. Como é que chamava aquele lugar antes? Como? Refidim. Lugar de sossego, local de paz, local de refrigério, local de descanso. Agora, porque o povo contenderam com Deus, Deus disse: a partir de agora esse lugar vai ser chamado de Massá e Meribá. Sabe o que significa Meribá? Deus já respondeu, mas deixa eu ler primeiro. Olha o que Deus falou aí, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então o local que chamava-se anteriormente Refidim, local de paz, de sossego, de tranquilidade e bênção, ele agora foi transformado em Meribá. O que significa Meribá? Deus já respondeu: local de contenda, lugar de murmuração, local de tormento. Mas era para ser um local de paz.
se tornou local de luta. Era para ser um local de refrigério, se tornou um local de tormento. Era para ser um local de tranquilidade, se tornou um local de murmuração. Mas como, pastor? Mesma coisa com a gente. Você foi feito por Deus para ser uma bênção. Você está caminhando para Canaã celestial. Você está caminhando para entrar no céu. O nosso alvo maior aqui é entrar no céu. Eu posso orar para você prosperar, eu posso orar para você ter saúde, eu posso orar para toda a sua família ser abençoada, mas se você não for para o céu, você perdeu a sua vida. O nosso alvo é ir para o céu. Todas as outras coisas são consequência. Mas muita gente se esquece disso e faz da sua vida, que era para ser uma vida de bênção, numa vida de dor, que era para ser uma vida de paz, numa vida de guerra, numa vida de turbulência, de necessidade, de dificuldade. E não parou não. Vem um lado pior agora. Qual é o lado pior, pastor? Versículo 8. Olha para o versículo 8. Então veio. Quem veio, pessoal? Credo. Quem que veio? Vocês estão meio desanimados hoje, gente. Vamos lá. Então veio. Quem era Amaleque? Outra revelação para você. Recapitulando para mim entrar no Amaleque. Refidim, lugar de paz, de descanso, de tranquilidade e repouso. Meribá, local de contenda, de murmuração. O povo reclamou e murmurou. Por quê? Porque não tinha água. A revelação é porque eles se esqueceram o que Deus já havia feito por eles. Porque eles olharam para o preço, para a dor, para a dificuldade, mas não olharam para a recompensa, para aquilo que Deus daria na vida deles. Quarta revelação aqui agora. Quando eles saem daquele local, Deus supriu a necessidade. Deus mandou água, a necessidade foi suprida. Mas quando eles estão ali, agora em contenda, para piorar, Deus mandou agora, permitiu que viessem os amalequitas. Pastor, o que é Amaleque? A tradução da palavra Amaleque, além de ser um povo, a tradução da palavra Amaleque significa aquilo que tira a tua força, aquilo que suga a tua força, aquilo que suga a tua energia, aquilo que te joga para baixo, aquilo que te faz ficar desanimado, aquilo que te faz ficar frustrado. Tem alguma coisa que te deixa assim? Pastor, é uma dívida que eu tenho lá que eu não consigo pagar. Esse é o teu Amaleque. Tem alguma coisa que te deixa para baixo? Pastor, quando meu marido bebe, quando meu filho se droga, eu fico mal, eu fico arrasado. Aquilo é o teu Amaleque. Tem alguma coisa que te deixa para baixo, que te deixa muito mal? Então o que é Amaleque? Aquilo que suga você, aquilo que desanima você, aquilo que joga você para baixo. Então quando eles saíram ou deixaram de estar simplesmente em Refidim e foram para Meribá, diz a Bíblia Sagrada que Deus permitiu que viesse Amaleque. Pastor, mas o que é esse Amaleque? Por que Deus fez uma coisa dessa? Por que Deus permitiu? Se você for para o versículo 17, na mesma página, capítulo 16, versículo 17, ou melhor, ao contrário, capítulo 17, versículo 16, é no mesmo capítulo, 17 e 16, o último versículo aí, diz assim: e disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra... Até quando? Isso significa que ainda hoje existem. Quando vier os seus filhos, seus netos, ainda existirão. Quando é que o Amaleque vai ser exterminado? Quando você chegar em Canaã, quando você entrar no céu. Enquanto você for vivo, Amaleque vai existir. O que é Amaleque, pastor? Novamente, aquilo que tira a tua força, aquilo que faz você ficar para baixo, desanimado, triste, frustrado, decepcionado, aquilo que faz você sentir, pastor, eu estou me sentindo mal. Isso é o Amaleque da sua vida. Veio o Amaleque, surgiu o Amaleque sobre você, surgiu a crise sobre você, surgiu o problema sobre você, surgiu o mal sobre você, surgiu o fracasso sobre você, surgiu a derrota sobre você. O que o Espírito Santo de Deus está falando para você aqui agora: se veio o Amaleque, se veio esse sentimento de desânimo, de fracasso, de derrota, é hora de você lutar, porque isso nunca vai deixar de existir. Pastor, mas aquele povo era de Deus, por que Deus deixou isso? Eles estavam indo para Canaã,
pararam no local de repouso para refrigerar, para beber água, para se abastecer, para descansar um pouco, para continuar a viagem. Mas virou um local de confusão, local em que Amaleque surgiu, o desânimo apareceu. Mas por que Deus permitiu isso? Marque aqui que eu volto, é a nossa base. Salmos 81. Salmos, meio da Bíblia, 81. Versículo 7. Capítulo 81. Deus não mudou, meu irmão. Amaleque sempre vai existir, de geração em geração. Nos nossos dias, cuidado com Amaleque, com aquilo que está te jogando para baixo. Nos nossos dias existirão Amaleque. Situações que vão tentar te frustrar, te decepcionar, te jogar para baixo, fazer você sentir um zero à esquerda, te desanimar. Acharam? Versículo 7 diz assim: clamastes na angústia. E o que Deus faz? Ele nunca vai deixar você na mão. Você está em Refidim, está lhe faltando água. Você está na presença de Deus e alguma bênção ainda não se cumpriu. Deus nunca vai deixar você na mão. Clama a Ele que Ele vai te responder. Mas quando você perde a sua confiança, esquece do que Deus já é e já fez por você, você vai começar a murmurar. Quando você olhar para aquilo que ainda não aconteceu, você vai murmurar. Quando você olhar para a necessidade, para a ansiedade, você vai murmurar. Quando você olhar para outra coisa, você vai murmurar. Então pare. Se você está, Jesus está falando, quando você clamar, Ele vai atender, Ele vai te responder. E faz mais. O que mais que Ele fala aí? Respondi-te do lugar oculto dos trovões. E por último, lê comigo a frase: provei-te nas águas. Onde que era, o que significa Meribá? Contenda, murmuração, lugar de briga, de guerra. Então Deus está falando aqui que naquele local, que era para ser um local de repouso, de descanso, Deus estava provando o povo. É como se Deus dissesse: eu vou deixar o povo sem água só para ver como é que eles reagem. Qual foi a reação deles? Logo se esqueceram de quem era Deus. Logo se esqueceram do que Deus havia feito. Quantas vezes isso acontece com a gente hoje, pessoal? Às vezes Deus permite algo na tua vida e você não entende que aquilo pode ter sido um plano de Deus. Para quê? Para mostrar o seu coração, para provar a sua fé. Ah, pastor, Deus vai provar com problema? Não, Deus não provou. Deus não colocou ninguém doente. Ele simplesmente atrasou. Ele permitiu que a bênção atrasasse, para saber aonde estava o coração daquelas pessoas. E quantas vezes isso acontece com você? Você se torna uma pessoa ansiosa, a tua bênção não chega, o teu milagre não vem, aquilo que você pede ainda não se cumpriu, não está se cumprindo, e você não se desperta para perceber que se você está em Refidim, se você está naquele local esperando por uma bênção, à espera de um milagre, você precisa saber esperar. O salmista dizia: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha oração, ouviu a minha voz e me atendeu. Espere no Senhor, confie nele, Ele é a força da sua vida que vai te sustentar e que vai lhe ajudar e que vai fazer de você uma bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Quem está me entendendo até aqui, levante a mão. Está me entendendo? Então o que nós vimos até aqui? Vamos voltar lá para Êxodo, capítulo 17, versículo 8. O que nós vimos até aqui? Refidim, local. Meribá e Amaleque. Aquilo que faz você ficar para baixo, que te suga a tua energia, aquilo que te desanima, aquilo que faz você ficar fraco, que faz você perder a força, que tira a tua força. Isso é o Amaleque. Então vamos traduzir o versículo 8 agora. Agora você já entende. Então veio. Não, vamos lá, revelação agora. Então veio. Vamos voltar? Vocês não entenderam ainda. O que é Amaleque? O que é Refidim? O que é Israel? Então já vamos traduzir, vamos lá de novo, traduzindo agora. Então veio desânimo e pelejou contra o povo de Deus no lugar de paz. Pastor, não está escrito isso na minha Bíblia não, está escrito aí assim, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Eu só estou traduzindo para você. Então veio Amaleque. O que é Amaleque? Desânimo, aquilo que suga a tua força, a tua energia, a tua fé. Lutou contra Israel. O que é Israel?
Nós, eu e você, o povo de Deus. E lutou em Refidim. O que é Refidim? Lugar de paz e descanso. Então, traduzindo, veio o desânimo, lutou contra o povo de Deus, quando o povo de Deus deveria estar em paz, em descanso, em refrigério. Infelizmente, Amaleque estava conseguindo. De vez em quando, Amaleque vai se levantar sobre a tua vida. Não importa quais são os motivos. Talvez por causa de uma injustiça, de uma maldade. Se você estudar a Bíblia, nos dias de Moisés houve Amaleque, nos dias de Josué houve Amaleque, nos dias de Saul houve Amaleque, nos dias de Davi houve Amaleque, e nos nossos dias existem Amaleque. Então o que são esse Amaleque? Esse espírito de fracasso, de desânimo, que faz você sentir para baixo. Deuteronômio 25 diz que Israel estava saindo do Egito e indo para Canaã, era a bênção deles. Moisés lá na frente, caminhando eu vou, cara, uma força inigualável, não parava. Mas um grupo de pessoas, diz a Bíblia não diz quanto, mas diz que havia um grupo que estava lá atrás, na retaguarda, fraco e cansado, mais ou menos assim, nunca chega, eu acho que eu não vou mais, eu acho que eu vou desistir, sei lá. Diz a Bíblia que apareceu quem? Amaleque. Apareceu Amaleque, pulou em cima deles, diz a Bíblia, que era um povo, não era só uma única pessoa, era um povo, e acabou com eles. Amaleque vai tentar acabar com você. A Bíblia fala no livro de 1 Samuel a respeito de Saul. Um dos primeiros erros de Saul, Deus chega para Saul e diz: Saul, vá até os amalequitas e faça o quê? Destrói completamente, acabe com tudo. Esse povo é mau aos meus olhos, acabe com tudo. O Saul chegou lá, matou quase tudo, preservou o quê? E o rei, e o próprio Amaleque. Ele acabou com quase tudo, venceu muita coisa, mas o desânimo, aquilo que sugava a energia dele, ele deixou vivo. Quantas pessoas você já venceu muito na vida, mas vira e mexe, o desânimo te pega e deixa você para baixo. Você já venceu muita coisa na vida, mas de vez em quando vem um desânimo, movido por um sentimento de injustiça, movido talvez por uma maldade que lhe fizeram, movido talvez por alguma coisa que lhe aconteceu, e faz você sentir para baixo, desanimado, frustrado, decepcionado. Vença Amaleque aqui hoje, meu irmão. Vença o teu desânimo aqui hoje. Pastor, o teu Amaleque pode ser a ação do tempo, como foi com eles. O tempo está passando, pastor, a minha bênção não chega, eu não caso, eu não fecho aquele negócio, eu não ganho aquela causa, Deus não está me abençoando. Olha o Amaleque na tua vida, fazendo você ficar desanimado, fazendo você ficar para baixo, fazendo você ficar abatido. Quando você encontrar alguém desanimado por aí, fala, tira o Amaleque da sua vida. E se a pessoa não conhece a Bíblia, eles vão falar, vão pensar que você está xingando ele. O que você falou? Meleca? Não, não é Meleca não, é Amaleque. Tira o Amaleque da tua vida. O que é o Amaleque? Aquilo que está tirando a tua força, a tua fé, a tua energia, o teu ânimo, a tua coragem, a tua alegria. O que é o Amaleque para você? Diga com toda a força aqui hoje, dentro de você, eu vou vencer esse Amaleque. Porque essa praga que nós já lemos, que sempre vai existir, não pode vencer você. E como é que eu faço para vencer Amaleque, pastor? Vamos ver como é que eles venceram? Versículos 9 até o 11, eu termino. Versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Dá uma pausa aqui. Não é todo mundo que pode lutar contra Amaleque, pessoal. Seria mais fácil, mais óbvio, mais numeroso, aparentemente, se pegasse todos os homens de Israel, todos os homens, todos. Moisés, Josué, agora convocasse e dissesse: todos os homens, vamos lutar contra Amaleque. Mas Deus foi bem claro, falou: escolhe, não é qualquer um que vai lutar. Mas por quê? Porque se você não for valente, o desânimo é contagioso, gente. A incredulidade, a dúvida, a murmuração é contagiosa. E quantas são as pessoas que já se contagiaram? Pessoas que um dia foram movidas novamente por uma injustiça, por uma calúnia, por uma fofoca, por uma luta, por um problema, por uma ansiedade, por qualquer outro motivo, que a pessoa deixou o Amaleque entrar na vida dele. Aquilo foi desanimando, foi sugando, a pessoa foi desanimando, até que a pessoa, sem que ela percebesse, ela não vem mais à igreja.
Esses dias eu tenho brincado muito a respeito de feriado. Eu não tenho nada contra feriado, mas já parou para perceber que quando tem feriado prolongado, principalmente, a pessoa não vem na igreja de jeito nenhum? Que eu fui viajar. Amém, viajar é uma bênção. Você tem condições, vai mesmo. Mas tem gente que quando vai viajar nem a Bíblia leva, pessoal. Quer dizer, você está tirando férias de Deus? Se Deus não te guardar, se Deus não for contigo, o que vai ser de você? Não, é que eu vou para a praia, pastor. Só quer que eu vou para a praia de Bíblia? Não, mas você pode pelo menos levar para o quarto, para onde você for dormir, para onde você for ficar hospedado. Uma hora ou outra lá, pega a Bíblia, vai ler, reúne a sua família, ou faça uma oração, mas nem isso. Aí a pessoa não percebe, ela está desanimando, ela está se desfiando na fé, até que vai chegar um dia que ela perde. Ela vai perder a comunhão com Deus, ela perde o relacionamento com Deus. E o que Deus está falando aqui? Moisés, escolhe-nos homens, vai para a peleja contra Amaleque. E quando você escolher e for para a peleja, continua a leitura. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e outeiro, para quem não sabe, é um monte pequeno, uma pequena elevação, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué com Moisés e dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e Ur subiram ao cume do outeiro. 11, que é a última revelação agora. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque, vamos lá, vocês são um povo inteligente. Quando Moisés levantava as mãos, quem? Prevalecia quem? Israel. O povo de Israel, o povo? Então fala povo de Deus, tá? Quando Moisés levantava as mãos, quando Moisés abaixava a mão, o desânimo. Então já deu para entender, vamos lá. Moisés, vocês são inteligentes. Moisés, quando ele abaixava as mãos, o Amaleque, que é símbolo daquilo que suga a força, a energia, estava vencendo. Então, se quando ele levantava a mão, o povo de Deus vencia, e quando ele abaixava, o desânimo prevalecia, o oposto do desânimo é o quê? Então, quando Moisés estava animado, o povo ia para cima, o povo vencia, guerreava. Assim é com você. Quando você levanta as suas mãos, que não é apenas um ato físico, mas é o ato do ânimo, da coragem, de você manter-se vivo no ministério, no chamado que Deus deu para você. A Bíblia diz, aquele que lança a mão ao arado, se olhar já perdeu. Você diz, pastor, Deus me chamou para tal coisa, fique firme. Quando você abaixar a tua mão, estou desanimado, estou pensando em parar, já era. Amaleque já dominou você, o desânimo já tomou conta de você. Então quando você encontrar um irmão seu que está desanimado, fala para ele, para ela, Amaleque grudou em você, hein? Se ele não entender muito bem, ele pode pensar que é outra coisa, não é meleca não, é Amaleque mesmo. Amaleque grudou em você. O que você falou? O que é isso? Vai lá na igreja lá para você descobrir. Vai buscar Deus, volte para a casa de Deus, vai se envolver com Deus. O Amaleque tem tomado conta de muita gente. E me perdoe repetir, essa praga existe até hoje. Examine-se aqui hoje, veja se Amaleque não está agindo na sua casa, na sua vida, lhe causando desânimo, lhe fazendo parar, lhe fazendo desistir. E quando Amaleque entra na tua vida, quando Amaleque infiltra dentro de você, você vai ficar tão desanimado, tão para baixo, mas tão para baixo, que o diabo vai conseguir ter vitória. Não deixe ele ter vitória na sua vida, amém? 5 ou 6 coisas eu te passei aqui hoje, que eu resumo aqui. Israel saiu do Egito e ia para Canaã. No meio do caminho pararam em Refidim, que significa de paz, de descanso. O que era para ser um local de paz se tornou Meribá. Meribá significa? Eles murmuraram. Por que eles murmuraram? Porque não tinha água. Ou, segundo a revelação, porque eles se esqueceram de Deus. Ou mais ainda, porque eles olharam para o preço, para a falta, e não conseguiram olhar para aquilo que Deus podia fazer. Tem gente que olha para a falta, olha para o preço, olha para a luta, olha para a dificuldade, mas não olha para Deus. Aí está o erro da pessoa. Quarta coisa, quando ele Refidim se tornou Meribá, diz a Bíblia que para piorar veio o desânimo, Amaleque.
Veio os amalequitas, o desânimo, veio aquele sentimento de frustração que o jogava para baixo. Quando veio Amaleque e jogava aquele povo para baixo, que fazia eles acreditar, quinto recado, era para convocar os valentes, escolher pessoas valentes, pessoas fortes, pessoas que não iam se deixar contagiar pelo desânimo, pela murmuração, pela fofoca ou por qualquer outro sentimento, que iam se manter de pé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, eles não deveriam cair, eles não deveriam parar. E o resultado final, a última lição, quando Moisés levantava as mãos, animado, com fé, diz a Bíblia que a vara de Deus, que é o símbolo da palavra, estava na mão. Com a vara na mão, Deus dava a vitória. Mas você sabe que ficar com a mão erguida não é uma moleza. Você ficar assim é uma coisa, né? Assim você pode ficar até o dia todo, mas assim já é diferente. Você sabe que tem gente, quando a gente está cantando uma adoração, diz, levanta as suas mãos para o alto, a pessoa faz até assim, ó, que ela já canta cansada. Quer dizer, é assim que a pessoa faz. Mas quando a pessoa levanta, às vezes nem acaba a música, ela já está assim, ó, já não aguenta mais. No mundo espiritual, Deus está falando para você, examine-se, veja o que tem sugado a tua força, o que tem sugado a tua alegria, o que tem sugado a tua fé, o que está acabando com o teu ânimo. Pastor, é por causa do fulano, é por causa do ciclano, de tal situação. Vença isso, meu irmão. Não fique se escondendo atrás daquilo que está sugando a tua energia, aquilo que está fazendo você perder a sua paz. Vença essas coisas no nome de Jesus. Me perdoe, tomara que não tenha nenhum Amaleque aqui, ninguém com esse nome, mas se tiver Amaleque na tua vida, dê um chute nele em nome de Jesus. Eu não quero esse desânimo na minha vida, amém, pessoal? Só faltava alguém levantar a mão, passou meu nome Amaleque, aí eu estou mal. Tem não, né? Então dê um chute nesse tal de Amaleque que há na tua vida, nesse sentimento de frustração, de desânimo, de derrota que tem tentado tocar em você. Dê um chute nisso, não aceite agir na tua vida. Você não foi feito para ser mais um, mas você foi feito para ser uma bênção no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus? Glória a Deus. Moisés sozinho não estava conseguindo. Veio Araão e veio Ur. Me permita ser Araão e Ur na sua vida agora, para te fazer ficar de pé, para não deixar você desanimar. Agora, Araão e Ur só pôde ajudar porque eles estavam todos no mesmo lugar. Se você não estiver na mesma fé, você não vai conseguir ser ajudado. Deixa Deus te ajudar aqui hoje em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado, palavra dada, fé ministrada, e eu tenho a certeza que o Senhor não mente, não falha, nunca tarda as suas promessas. Cumpra, meu Deus, cada palavra, cada promessa, cada declaração na vida dessa pessoa. Se alguém aqui está sendo vencido, meu Deus, pelo Amaleque, se alguém aqui está sendo vencido pelo desânimo, por esse sentimento de frustração, de fracasso e de derrota, Jesus, ajude essa pessoa a dar a volta por cima, ajude essa pessoa a vencer a si mesmo, ajude essa pessoa a conquistar, ajude essa pessoa a superar os seus limites, ajude essa pessoa a vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, é na unção, na autoridade que é no teu nome, eu quebro e desfaço com toda a obra do mal, eu quebro e desfaço com toda a obra do diabo, e digo, Deus, sobre nós o Senhor é maior, o Senhor é maior do que tudo na nossa vida. Tomamos posse da bênção para a glória do teu nome, e todos que creem digam assim seja. Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção. Amaleque não vai me dominar, digo desânimo não vai me dominar, porque eu vou olhar para o Senhor e jamais me esquecer do que Deus já fez e do que Deus pode fazer na minha vida, no nome de Jesus. Aplaudam a Deus.